E hoje é dia de filmes e séries aqui no canal. Começando por Duna, que teve um novo filme agora em 2021. Essa obra é baseada no livro de Frank Herbert, publicado originalmente em 1965. Vou falar um pouco sobre a história e minhas impressões ao assistir, tentando não dar muitos spoilers. Já aperta o like aí, se inscreve se não é inscrito, pega a pipoca e algo para tomar, que já vamos começar! Eu não sentirei medo. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei o meu medo. Permitirei que ele passe por cima e através de mim. E quando ele tiver passado, eu voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Por onde o medo passou, nada mais haverá. Apenas eu restarei. Muito bem. Vamos então começar situando vocês na história. Duna se passa num futuro distante, aproximadamente 24.600 anos após o nosso presente. Futuro esse que é diferente de outras obras. Não possui computadores, robôs e inteligências artificiais. Neste futuro, o papel dos computadores é preenchido pelos Mentat, que são humanos treinados para realizar mentalmente cálculos complicadíssimos em curto espaço de tempo e armazenar grandes quantidades de dados. Existem viagens espaciais, as quais são controladas e executadas exclusivamente pela Corporação Espacial. A humanidade deste futuro está espalhada por vários planetas, os quais são regidos politicamente como feudos, divididos entre várias famílias, ou casas, como também são chamadas. O poder está equilibrado em 3 pilares neste futuro: a corporação com o seu controle espacial, o imperador da Casa Imperial Corino e a Landsraad, que é a assembleia das diversas casas. Neste universo, existe uma substância muito preciosa, chamada de melange, ou especiaria, a qual tem diversos atributos, entre eles o de prolongar a vida e permitir aos navegadores da Corporação Espacial conduzir as naves a salvo pelo espaço. Seu uso prolongado pode ser percebido pela cor dos olhos, que adquire um tom azulado, que fica mais intenso e profundo quanto maior o contato com a substância. Também é utilizado pela Irmandade das Bene Gesserit, uma ordem feminina de guerreiras mortais e intelectos perigosos, utilizada pelas diversas casas e que secretamente vem conduzindo há séculos um programa de melhoramento genético em busca de produzir o Kwisatz Haderach, um Bene Gesserit homem que terá habilidades de presciência e acesso a toda a sua memória genética. E é nesse contexto que nasce o personagem principal dessa história, Paul Atreides, filho do Duque Leto Atreides, com sua concubina Lady Jessica. Ele é treinado desde muito jovem pelos assessores do Duque e pela Lady Jessica, uma Bene Gesserit que, por sinal, tinha recebido ordens de sua congregação para gerar apenas filhas para o Duque, mas, por seu amor a ele, lhe deu um filho. A casa Atreides, ao longo do tempo, ganhou muita admiração entre as outras casas, o que acabou levando o imperador a considerar a mesma um perigo. Para acabar com essa ameaça, sem causar um levante do Landsraad, o imperador retira a casa Harkonnen, que é uma antiga inimiga da casa Atreides do planeta Arrakis, e ordena que a casa Atreides deixe seu planeta Caladan e vá para Arrakis, o planeta que também é conhecido como Duna. É a única fonte de melange conhecida no universo. Tudo, logicamente, um truque, pois ele sabe que os Harkonnen irão atacar os Atreides quando os mesmos tentarem se estabelecer em Arrakis. Mas o Duque tem esperanças nessa troca. Os Harkonnen sempre desprezaram e oprimiram o povo nativo do planeta, os Fremen. E é com esse povo, de olhos totalmente azuis pelo constante contato com a especiaria, que o Duque acredita poder se aliar. Ele acredita serem muito numerosos, muito mais do que se sabe e bem mais aguerridos. O filme de 2021 é a primeira parte do livro Duna. Ao ler o livro, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é Duna, a segunda parte é Muad'Dib e a terceira parte é O Profeta.
ou seja, uma trilogia, o que já anunciaram que vai acontecer com os filmes. Diferente do filme de 1984, do diretor David Lynch, que teve que adaptar e resumir a obra de Frank Herbert em cerca de 2 horas, esta nova versão, ou nova visita ao universo de Duna, dirigida por Denis Villeneuve, pôde trabalhar melhor a história, pois vai ter tempo de contar a obra como ela é ou muito próximo disso. O filme de 1984 teve uma recepção negativa e é lembrado ou mal lembrado até hoje. O diretor Lynch ficou traumatizado pelo que fizeram com o filme na época, pois teve que alterar e cortar muita coisa para adaptar o filme e atender ao estúdio que queria um blockbuster, que coubesse uma fita cassete, ali de no máximo 2 horas. Isso destruiu muito do que seria o filme, inclusive por ter sido feito alterações na história original, e o diretor hoje em dia não quer ter nenhuma ligação com aquele filme, o que dá para entender depois do que ele passou. Mas por pior que seja, considerando a época que foi feito e a tecnologia existente, ele tem seus méritos. Agora tudo muda, tudo é novo. O filme que estreou em 2021 não precisou resumir um livro de 600 páginas ou mais em 2 horas. Foi possível trabalhar melhor os nuances da história, as interligações e seus desdobramentos. Claro que algumas coisas chamam a atenção, como a alteração de alguns personagens, mas a história permaneceu pelo menos nesse primeiro capítulo. A forma como foi filmado trouxe para a tela aquela percepção mágica que os personagens sentem no correr dos acontecimentos, onde um fio puxa outro, que puxa outro e assim sucessivamente, formando um enredo que nos prende à tela. Claro que estamos falando de um filme onde os efeitos especiais se fazem presentes com força, e não poderia ser diferente. Mas ao mesmo tempo, ao assistir, você sente que aquilo se encaixa, sem exigir que você se force a aceitar para que o filme aconteça. Vamos agora às minhas impressões do filme. É um excelente trabalho visual e sonoro. Um filme que te prende mesmo, como já comentei. Senti falta de alguns diálogos e acontecimentos do livro que são importantes na história, ao menos para explicar algumas ações e posicionamentos. Exemplo, partes do diálogo de Poe com a Madre Superiora, ou mesmo o presente de uma mini edição da Bíblia Laranja do médico da família para Poe, eventos que influenciam as ações de Poe durante a história. Uma das maiores diferenças que senti foi a mudança de sexo do planetólogo real Kynes, que no livro era um homem e no filme passou a ser uma mulher. A ausência de alguns personagens também é sentida, como do Conde Ferrin e sua esposa, e do descendente dos Harkonnen, Feyd Rautha. Este último, pelo que parece, vai aparecer nos próximos filmes. O filme conta com vários atores consagrados, os quais desempenham seus papéis com maestria. E claro, temos alguns deslizes cômicos, como a interpretação de Jason Momoa no personagem de Duncan Idaho, quando solta o seu "My Boy" ao reencontrar Poe. Em suma, o filme agrada a quem já é fã de Duna, resgatando a alma da história, desta vez sem grandes interferências de estúdios, mas por ser apenas uma parte da história, pode deixar aqueles que queriam uma experiência rápida meio desapontados, apesar de também ficarem com um gostinho de quero mais. Se você não tem problemas em esperar para assistir a continuação, corra a assistir. Caso contrário, talvez seja melhor esperar sair o restante, pois você vai querer saber a história toda. Gostaram do vídeo? Querem ver mais material como esse aqui no canal? Então comentem abaixo. Não esperem, deixem suas ideias e pedidos. Não esqueçam de dar o like se gostaram, se inscrever se não são inscritos e ajudar o canal a crescer ainda mais, passando para os amigos que gostam do assunto. Um abraço a todos e obrigado por assistir. Fui!